Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma receita de bolo de chocolate. Esse bolo de chocolate era o bolo da minha avó. Ela fazia quando eu era pequena. Era o meu bolo favorito. Todos os aniversários tinham ele lá em casa. Então eu quero compartilhar ele com vocês. Espero que vocês gostem. Vamos começar? Aqui eu tenho 3 ovos, achocolatado. Achocolatado mesmo, é aquele que a gente compra e faz de manhã para tomar um café da manhã, aquele que tem bastante açúcar. Farinha de trigo, açúcar refinado, fermento em pó e óleo. E mais um ingrediente que é a água. A água eu deixei ela esquentando ali no micro-ondas, para ela tem que estar quente na hora de a gente utilizar, certo? Então vamos começar. Vou quebrar meus ovos aqui na batedeira. Ovos inteiros, não preciso separar claras e gemas não, ovos inteiros. São 3 unidades. As medidas da receita vão estar aqui na descrição do vídeo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar eles para bater. Importante, vocês deixem ele bater bem, para ficar bem volumoso, antes de colocar o próximo ingrediente. É bem facinho de fazer esse bolo. Pode ligar a batedeira na velocidade máxima. Aqui, desliguei a batedeira, os ovos emulsionaram. Venham dar uma olhadinha aqui, ó. O ovo emulsionou, certo? Tá bem maciozinho. O que a gente vai fazer aqui agora? Agora eu vou colocar... É importante vocês terem paciência nessa parte do processo. Por quê? Porque é aqui que vai crescer e dar volume no teu bolo. Então, deixa ele bater bem batido esses ovos. Emulsionar. Eu agregar volume, eu juntar uma gordura com um líquido, certo? Com uma ação mecânica, e isso vai fazer com os dois juntos, ele vai ter volume. Então é isso que eu fiz aqui. Eu tenho a gordura da gema e bastante líquido da clara, com a ação mecânica da batedeira, cresceu. Virou uma emulsão que tudo ficou junto, tá? Eu juntei através de uma ação mecânica. E o que a gente vai fazer aqui agora? Esse volume, ele vai pro meu bolo, certo? Então a gente tá fazendo diretamente, sem precisar bater clara em neve, fazer um monte de coisa. Então só essa etapa é muito importante. Emulsionou bem legal os ovos, o que eu vou fazer? Eu vou ligar minha batedeira agora, vou pegar o açúcar e vou adicionar ele aos poucos, bem aos poucos, tá? E com a batedeira ligada. Velocidade média. Vou aumentar um pouquinho, tá meio devagar. Espera o açúcar ir incorporando. Conforme você vai colocando, viu que ele incorporou, coloca mais um pouco. Vocês vão ver que a batedeira, o creme, ele começa a fazer uns leves desenhinhos, tá? Ele vai incorporando o açúcar dentro daqueles ovos. Eu vou aumentar um pouquinho a velocidade pra gente acelerar aqui. Isso você pode fazer em casa. Agora eu vou aumentar um pouquinho. Aqui, ó. Vou diminuir. Ó. Pra vocês verem. Ele vira um creme que ele desenha no nosso... Aqui, ó. Com o globo ele faz um desenho. Então ele demora um pouco pra descer. Esse é o ponto, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou adicionar o achocolatado. Por que o achocolatado? Se você quiser usar, eu quero usar o chocolate 50%, eu quero usar o cacau 100%. Que horas que eu coloco ele? Junto com a farinha de trigo. Mas se você está usando o achocolatado, que tem uma grande porcentagem de açúcar, você vai colocar ele logo após o açúcar, tá? Porque ele é como se fosse um açúcar também, porque ele tem muito pouco chocolate. Então, eu venho aqui, esse eu vou fazer com a batedeira desligada, porque faz muita sujeira.
Coloco ele. Certo? Ó, sempre raspa bem, não deixa nada ficar coladinho, né? Aqui, e vou ligar. Ó, isso faz sujeirada. Só até incorporar. Incorporou. Eu vou deixar minha batedeira ligada e vou pegar o óleo. O óleo é a gordura da nossa massa, tá? Eu vou soltar ele num fiozinho aqui dentro. Cuidando para soltar dentro da batedeira, né? Espera ele dar uma incorporada. Eu vou virar aqui ela para me ajudar para fazer menos bagunça. Aumenta um pouquinho a velocidade, só para ele terminar de incorporar. Pronto. Terminou de incorporar o óleo, é isso. Tá? Essa parte da massa tá pronta. Agora a gente não vai utilizar mais a batedeira. Eu vou tirar ela daqui. Agora a gente vai vir com o restante dos ingredientes. Quais são eles? A farinha de trigo e o fermento químico. Tá? Importante, não preciso pegar um fouet, uma espátula, nada. O próprio globo da batedeira a gente finaliza a receita. Vou vir com a farinha de trigo, toda de uma vez, tá? E o fermento químico, todo de uma vez. E vou incorporar em movimentos circulares, tá? Envolvendo de baixo para cima. Por que eu não bato na batedeira? Porque eu não quero que desenvolva o glúten, eu não quero ter um bolo borrachudo. Então, só incorporo ali. Incorporei. Aí eu vou vir com o líquido da minha receita, que é a água. A água, ela tá morna, tá? Não pode estar fervendo muito quente e nem fria. Por que a água morna? Morna para quentinha. Por quê? Porque eu vou gelatinizar o amido que contém na minha farinha de trigo. Então, é isso que vai dar aquela umidade no bolo que permanecer por mais tempo. Então, eu coloquei a farinha e agora eu venho com o líquido quentinho. Tá? Então, eu envolvi. Isso que é importante, eu envolver. As palavras, elas são, dentro da confeitaria, elas são bem importantes. Envolver, misturar, o que cada um, né? Eu envolvi a farinha aqui e coloquei o líquido quente. Só que agora é importante, eu não posso demorar muito. Por quê? Porque o meu líquido estava quente, ó, e eu tenho já o fermento químico aqui dentro, certo? E o fermento químico, ele reage com o quê? Com líquido e com calor. Então, aí que às vezes acontece do bolo em casa batumar. Então aqui, ó, eu vou colocar ele na minha forma. A forma tá untada e polvilhada, porque ainda essas formas caneladinhas, elas grudam bem fácil o bolo. Então é bom tá polvilhada de farinha de trigo. Com o que você vai untar? Pode passar óleo e farinha, pode passar margarina e farinha, pode passar manteiga e farinha. Posso fazer a pastinha de óleo com margarina, óleo com manteiga? Pode. Pode usar spray desmoldante? Pode. Coloquei aqui meu bolo na forma. Importante, o meu forno já está pré-aquecido. Lembrando, eu trabalhei com líquido quente, eu não posso largar meu bolo aqui meia hora e lembrar que daí eu tenho que pré-aquecer meu forno. Não. Já explico para você rapidinho o que é um forno pré-aquecido. Vou colocar aqui ele na forma, tá? Porque eu quero botar ele lá para assar. Vou colocar o tempo. Tá. O forno pré-aquecido, que é? Você vai ligar o teu forno quando você começar a sua receita. Ele tem que estar bem quente. Forno a gás demora muito para pré-aquecer. Então, começou a receita, liga o forno, certo? Colocou, abriu a porta do forno, coloca o bolo lá dentro. Não abre a porta do forno e vai lá, ah não, agora eu vou mandar uma mensagem. Não, vou atender a campainha. Não vai fazer nada. Você vai abrir a porta do forno, você vai colocar o bolo. Deixa a tua forma do bolo próximo à porta do forno. Não deixa a forma do bolo na lavanderia e o seu forno na cozinha. Não, tem que estar próximo, porque você abriu o teu forno, perde calor. Então você abriu, colocou, fechou, rapidinho. Tempo, coloca um timer no celular, quanto tempo vai levar meu bolo no forno.
A partir de 15 minutos um bolo já está começando a estabilizar, não acontece nada. Se você abrir o forno, não vai baixar. A partir desse tempo já deu tempo de cozinhar meio que tudo que tem lá dentro. O importante é você olhar e conhecer o teu forno. Quanto tempo vai levar? Em média, um bolo leva 35 a 45 minutos, mas vai depender do seu forno. Já aconteceu na minha casa de levar um bolo de 50 minutos. Tá? Então, começa com 35. Olhou, não tá assado. Como que eu vou ver se tá assado? Palitinho. Faca ali, tá vendo que tá. Tem outros truques que eu ensino mais pra frente. Mas vai por enquanto palitinho, faca, grudou, não tá assado, volta ali e deixa terminar de assar, tá? Aí vai sempre cuidando a cada 5 minutos para não assar demais e ele não perder a umidade também. Bolo muito assado fica seco, certo? Daí em 2 dias que você tem lá, você fez um bolo, o teu bolo dura uns 4 dias tranquilo. Então, dali 2 dias o bolo já tá secão. Por quê? Porque assou demais aquele outro dia. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Tá quentinho. Forno ligou de novo. Desligar ele. Desligado. Tá bem quentinho. Ó, como que eu sei que ele tá bem assadinho? Ó, no apertadinho ele vai e volta. Ele vai, ó, se vocês perceberem na imagem, ele volta devagarinho. Posso ver também com a faca ou com o palito? Pode. Se ele sair, se tirar a faca e o palito não tiver massinha grudada, tá ok. Tá bem assado. Eu desenformo o bolo quente ou o bolo frio? O bolo morno. Nem quente, nem frio. Muito frio, ele vai voltar a grudar na tua forma, tá? Por que que você unta a forma? Para que a massa, enquanto tá morninha, aquela gordura que você untou ajuda a descolar. Se você esperar esfriar, ele vai colar. Se você desenformar o bolo quente, às vezes ele tá terminando de fazer a cocção dele ali, aqui agora. Ele tá terminando de chegar no ponto perfeito. Então, ele precisa esperar tá morno o suficiente que a gente consiga manusear com a mão para poder virar ele, desenformar ele, ficar bonitinho e não colar na forma. Então eu vou deixar ele aqui do ladinho, que tá bem quente a minha forma. Enquanto isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a cobertura. A minha avó fazia cobertura de brigadeiro, então eu vou fazer cobertura de brigadeiro, certo? Nesse caso eu vou fazer uma cobertura de brigadeiro um pouco mais atual, né? Eu vou usar leite condensado. As medidas estão ali na descrição. Por que mais atual? Porque minha avó não colocava creme de leite. E eu gosto do creme de leite porque ele dá uma suavizada no doce. Então, uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. E esse sim, é o chocolate 50%. Então tem 50% de cacau e 50% de açúcar, certo? Eu vou colocar ele aqui dentro. E vou mexer. Ó, mexi, certo? Não liguei o fogo. Eu só vou ligar o fogo agora que os meus ingredientes estão todos bem misturados, tá? Porque ele cozinha, ele não demora muito para cozinhar. Então, isso garante com que tudo fique bem misturadinho, o cacau não fique aquelas bolinhas de chocolate ali em pó, né? Então, no meu caso é fogão de indução, fogão a gás, só ligar e começar a cozinhar. Temperatura, polêmico. Eu aprendi e cozinhando bastante brigadeiro. Ao meu ponto de vista, brigadeiro a gente se cozinha em temperatura média alta, não médio baixo. Por quê? Se eu cozinhar ele numa temperatura muito baixa, eu vou caramelizar demais aquele açúcar que tem no meu leite condensado, no meu cacau ali que tem, porque eu usei chocolate ou achocolatado que tem açúcar. Então ele vai caramelizar demais. Então ele pode ficar mais puxa o meu brigadeiro. Certo? Então, temperatura média alta. Eu tenho que cozinhar ele rapidinho, para que todos os outros ingredientes que contém ali no leite e tudo, ele cozinhe antes de ficar aqueles chicletes, sabe aquele brigadeiro de chicletes? Então, ele fica se cozinhar em temperatura muito baixa. Como que é o movimento? É o movimento centro, movimentos circulares do centro da panela, que é onde está o fogo, e raspa lateral. Movimento centro, raspa lateral. Isso é importante,
tá? Porque daí assim eu consigo ter um brigadeiro bem homogêneo. Eu não paro de mexer, eu não posso deixar ele aqui e ir lá fazer alguma outra coisa. Não, eu tenho que ficar mexendo o tempo todo. Como esse é um brigadeiro que a gente vai utilizar para cobrir um bolo, a cobertura ele não é duro, ele é molinho, tá? Então ele é mais rapidinho de cozinhar. Cheguei no ponto do brigadeiro. Qual é o ponto? O ponto é aquele que ele tá mais estruturado, cremoso, não é duro, não é o ponto que a gente escuta falar, o ponto de bloco, que a gente derruba, assim, ele cai nos blocos. Ele cai, mas ele cai mais cremosinho. Quando você pinga, você vê que ele se mistura rapidamente no brigadeiro que tá ali. E se você abre aqui, ó, na panela, mexe ele vai se juntando meio rapidinho, não demora muito para isso acontecer. Esse é o ponto. Não cozinha demais, porque senão ele fica muito duro. Então vamos fazer o quê? Agora a gente vai desenformar o nosso bolo e colocar esse brigadeiro quente em cima. Vai ficar bem gostoso. Ó, ele tá um quente que eu já consigo pegar com a minha mão, tá? Mais ou menos, então também tem que ser meio rapidinho. Ó, coloquei o brigadeiro aqui em cima. Aí vou vir com granulado, soltar por cima, só pra fazer um charme. Bom, pessoal, terminamos nosso bolo de chocolate. Tá aqui pronto o bolo receita da minha avó com a minha cobertura. Espero que vocês tenham gostado. Esse bolo eu fiz com muito amor e carinho. Quero ver vocês fazendo o bolo aí na casa de vocês, tá? Se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo, eu fiz o bolo. Lembra de dar aquele joinha aqui no vídeo, tá? E compartilha, para quem quiser fazer um bolo de chocolate maravilhoso, perfeito, cheio de amor e carinho. Você já viu a minha receita de cookies? Clica aqui, é o Cookies Perfeitos. Esses cookies vocês vão adorar. Você vai fazer e vai acertar de primeira, eu garanto. Como esse bolo foi fácil de fazer, esse cookies aqui também. Corre lá, clica lá para você assistir.